Começou a gravar. Boa noite a todos, cidadãos do futuro que vão assistir essa gravação. Vou começar a compartilhar minha tela aqui em ações. Take Presenter. Share your screen. Perfeito. Eu vou compartilhar só a janela da apresentação por enquanto, mas depois eu troco para a tela inteira quando eu quiser mostrar umas coisinhas para vocês, beleza? Porque eu acho que fica melhor na tela de vocês se eu compartilhar uma janela só. Estão vendo a apresentação? Meu mousezinho aqui. Show, Estamos vendo. perfeito. Então vamos nessa, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o ciclo de desenvolvimento e a estrutura de desenvolvimento do kernel do Linux. E vocês podem inicialmente pensar por que precisa de uma apresentação inteira só para falar disso. E é porque o kernel do Linux é um projeto muito, muito, muito grande. E eu já vou dar uns números assim para vocês terem uma dimensão do tamanho desse projeto em breve. Mas enfim, vamos começar. Um resuminho, assim, para começar, é que o kernel usa um modelo de desenvolvimento. Na verdade, antes de tudo, um meta-aspecto da apresentação é que tá tudo em inglês e isso é importante porque todo o desenvolvimento open source, assim, de software livre e tudo mais, tem uma comunidade internacional muito grande e a gente escolheu deixar o material todo em inglês porque a ideia é deixar ele disponível não só para os nossos alunos que falam português, nossos estudantes que falam português, mas também para ser uma contribuição nossa para a comunidade em geral. Então, tá tudo na língua inglesa, eu vou apresentar em português, mas se alguém tiver qualquer dúvida aí, se tiver alguma palavrinha esquisita, fiquem à vontade para perguntar. E tem algumas palavras também que não tem uma tradução muito boa, por exemplo, a que eu vou falar agora, que é o modelo de lançamento do kernel, chama Rolling Release, que a melhor tradução que eu encontrei foi lançamento contínuo, que significa que eles vão melhorando o kernel assim, de forma incremental, eles vão incrementando o kernel, e ao invés de fazer, por exemplo, o Ubuntu, se alguém aqui usa Ubuntu ou conhece o Ubuntu, eles fazem um lançamento por ano, 2 lançamentos por ano, que são grandes lançamentos, e o kernel ele não funciona exatamente da mesma maneira. E, bom, o kernel ele usa esse tipo de modelo de lançamento. Temos um lançamento a cada de 2 a 3 meses, né, desde o kernel 2.6. E são milhares de mudanças, milhares de commits a cada lançamento. Mesmo esses lançamentos que eu chamei de incrementos, eles ainda assim têm muitas mudanças que vão neles. Por exemplo, no kernel 5.8, eles quebraram o recorde de commits e deu em média 10 commits por hora, mais ou menos. Que é uma das unidades de medida mais legal que você vai conhecer na sua vida é a unidade de medida de commits por hora. E há um ano atrás, em agosto de 2020, o kernel completou 1 milhão de commits. Então, mesmo assim, mesmo sendo um projeto muito grande, o Linus Torvalds, que é o criador do kernel, tem que aceitar todas as mudanças. E eu já vou explicar para vocês como que ele faz para organizar isso. Bom, sobre o versionamento do kernel, até o 2.6 eles tinham esse modelo de lançar o kernel a cada 2 anos, mas a partir disso, como as mudanças aumentaram de ritmo, eles começaram a fazer lançamentos mais frequentes. E esse tipo de mudança do primeiro número, que costuma ser uma mudança importante, por exemplo, do Windows 7 para o Windows 8, que teve aquela mega mudança assim de um sistema operacional razoável para um sistema operacional terrível, no Linux, esse primeiro número não tem muito significado. Esse que significa dizer que... Onde é que está aquela palavrinha? Non-semantic. Deve estar no próximo slide. Ou não. Bom, mas enfim. Os números de versão não são semânticos, o que significa que eles não têm significado nenhum. Quando o Linus acha que o segundo número está grande demais, ele fala, bom, hora de partir para o próximo primeiro número. E o que me faz questionar um pouco a maturidade dos mantenedores do kernel é o fato deles terem decidido que 420 ia ser a versão definitiva do kernel 4. Mas, enfim. O ciclo de desenvolvimento é o que eu estava falando sobre como o Linus faz para organizar toda essa quantidade de contribuições gigantesca que ele recebe. Então, o que acontece para separar o projeto do kernel em coisas assim, para separar o trabalho de aceitação de mudanças,
O kernel ele é separado em subsistemas, que aqui a gente chamou de subtrees, que inclusive em breve eu vou mostrar para vocês isso no meu terminal, mas cada subsistema do Linux, por exemplo, o subsistema de DRM, que é o sistema de GPUs, DRM é Display Rendering Management, se eu não me engano, ele é um dos subsistemas. E aí ele é um dos subsistemas, um dos maiores subsistemas dentro do kernel do Linux. E aí dentro do DRM você tem outras árvores de mudanças e outros mantenedores. E aí o que acontece é que esses mantenedores eles vão servindo como se fosse um funil. Então, antes de chegar no Linux, que é o cara mais importante que vai cuidar de todas as mudanças que vão entrar no kernel mainline, que é como se fosse o kernel assim, é como se fosse a branch master do kernel, é o kernel mainline. Então, antes de chegar no Linux, só a nata da nata chega no Linux, porque antes disso os mantenedores vão receber as mudanças dos contribuintes e vão dar feedback, por exemplo, isso aqui não está certo, você tem que refazer isso, ou olha, essa mudança é mais apropriada para outra coisa, ou nesse momento isso aqui não vai funcionar, tenta isso. E aí esses mantenedores, eles vão garantindo que só a nata vai passando para frente e vai avançando nessa árvore aqui até chegar no nosso ditador benfeitor, que é o Linux, que todos os commits do Linux foram dele. Ele aceita tudo e o que ele não aceita não entra no projeto. Bom, agora uns detalhes a mais é que o kernel fica aberto durante 2 semanas para aceitar novas funcionalidades. E aí, depois que terminam essas 2 semanas, eles chamam aquele kernel que eles aceitaram as novas funcionalidades de Release Candidate. Porque dali a algumas semanas, aquele vai ser o kernel que vai ser lançado e vai ser considerado um kernel estável. Então, a abreviação de Release Candidate é RC. E eu vou mostrar aqui como é que foi em 2018 isso, porque eu acho que fica mais claro com um evento. Eles tiveram aqui em janeiro, a janela de novas funcionalidades abriu, e aí, depois de 2 semanas, ela fechou, e aí, a cada semana, eles vão lançando um release candidate que está com menos bug, com menos problema de segurança, até chegar no momento em que é, é considerado estável, e aí ela é, de fato, lançada com o número de... Já não é mais o release candidate, é o release, é o lançamento de fato. E eles fizeram isso no dia 1º de abril. Acreditem. Agora, sobre a parte de maintenance, também é uma palavra meio... Manutenção. Manutenção. Sobre a parte de manutenção do kernel, é importante dizer que mesmo quando essa janela de novas funcionalidades fecha, tem novas funcionalidades que continuam sendo desenvolvidas, mas elas não vão ser colocadas naquela versão para a qual a janela de novas funcionalidades fechou. Elas vão ser colocadas meio que numa versão que é chamada de Next, que é o que eles vão usar para o próximo lançamento. Pode acontecer em casos excepcionais de uma mudança de uma nova funcionalidade ser adicionada ao kernel que já meio que fechou a release, aquela janela de novas funcionalidades, que é o caso dela quando ela conserta um problema importante, significant bug, e ela tem que fazer 2 coisas. Tem que consertar um problema importante. Opa, tem mais alguém que está tendo algum problema técnico de não conseguir me ouvir ou não conseguir ver alguma coisa? Diga no chat se está tudo ok. Ok. Áudio travando. Bom, Cara, pra mim tá Des- liso aqui, tá tudo suave. Eu acho que é conexão da galera que deve estar ruim. É o cristalino, é cristalino. ótima escolha de palavra. Isso, boa. Opa, beleza, que bom. Pode tocar o barco, hein? Então, beleza. O que eu estava falando é que para as mudanças para mudanças serem aceitas em uma versão cuja janela de novas funcionalidades já foi fechada, essa mudança precisa corrigir um problema importante e ela já precisa ter sido
mergeada no kernel mainline, ou seja, o Linux precisa ter aceitado ela. Então, nesses casos, a gente tem um terceiro númerozinho aqui, por exemplo, 4.16.1, 4.16.2, e essas são as mudanças que realmente entram numa release depois daquilo que eu falei para vocês. Então, geralmente um kernel ele é mantido até o próximo lançamento estável. E uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo é que assim que a gente tem um lançamento estável do kernel, abre a janela de funcionalidades para o próximo. Então, eles lançam depois de corrigir uma cacetada de bugs, e aí já abre uma janela para começar a implementar novas funcionalidades para o próximo lançamento. E aí, bom, esse era um dos modelos, era o modelo que existia antes de começarem a fazer os kernels LTS. LTS significa Long Term Support. Ah, tá escrito aqui. Bom, significa Long Term Support, que significa manutenção a longo prazo. É um kernel que ele é mantido, então, ao invés dele parar de ser mantido assim que acontece o próximo lançamento, esse é um kernel que ele é mantido por pelo menos 2 anos. E isso é importante porque tem vários sistemas que precisam de muita estabilidade, que não é legal você ficar trocando coisas muito nucleares do sistema o tempo inteiro. Por exemplo, servidores, essas coisas, elas costumam ser mais paradonas mesmo. Então, é daí que surgiu, eu imagino, né, na verdade, que seja daí que tenha surgido essa necessidade de criar um kernel de manutenção a longo prazo. Inclusive, eu acho que tem várias distribuições de desktop mesmo que usam esse tipo de kernel de suporte a longo prazo. Por exemplo, as coisas que são baseadas em Debian, por exemplo, Ubuntu, que eu saiba, elas usam esse tipo de kernel que ele fica sendo mantido por mais tempo. E, enfim, agora que eu já expliquei como funciona esse projeto gigantesco, vamos entrar agora na parte prática, pragmática, que é como contribuir para ele. E se vocês já contribuíram para um projeto open source antes, é possível que vocês tenham usado GitLab ou GitHub, porque esses hubs de Git, nossa, como seria um termo adequado para explicar o que esses sites fazem? Esses sites de colaboração de projeto de software, por exemplo, GitHub, GitLab, Codeberg, todos esses sites, talvez vocês estejam familiares com eles, mas infelizmente ou felizmente não é isso que o kernel usa, como eu já expliquei para vocês. Então o processo de contribuição é um pouco diferente. Ele é por lista de e-mail, isso é um pouco pré-histórico, eu sei, mas calma, é importante e é bom, não é tão ruim assim. O que você faz é enviar as mudanças que você faz no kernel para o mantenedor. Aquele mantenedor que eu expliquei para vocês, que fica lá em um dos nozinhos da árvore, um dos nozinhos do subsistema do kernel. E essas mudanças elas têm algumas regras para garantir que as coisas vão funcionar bem. Por exemplo, essas mudanças chamam patch, vocês vão ouvir esse termo o tempo inteiro. Inclusive as pessoas não costumam traduzir, as pessoas no Brasil falam patch mesmo. Patch é como se fosse curativo em inglês. Então, é como se você estivesse mandando um curativo para o kernel, e aí o mantenedor ele pode passar esse curativo para frente ou não. Mas a partir de agora eu vou chamar só de patch mesmo. O patch é a sua mudança no kernel. Então, o seu patch para o kernel, ele não pode... É um remendo, exato. O Jackson falou bem. É um remendo. Então, o seu patch não pode quebrar o kernel. Então, ele tem que ser uma mudança atômica. Isso significa que você não pode mandar um patch que introduz um bug no kernel e depois mandar outro patch que corrige aquele bug que você mesmo causou. Isso não pode acontecer. Você precisa mandar uma mudança que funcione. É basicamente isso. Além disso, você precisa descrever bem a sua mudança, porque você precisa pensar que aquele mantenedor é uma pessoa que olha para código o dia inteiro e é melhor que você escreva algo que convença ela de que aquele seu remendo é algo que vale a pena passar para frente. Além disso, você vai ter as tags de commit, que eu vou mostrar mais para frente, mas significa para dizer, as tags de commit, elas são o que indica qual subsistema você está querendo alterar, e isso vai facilitar bastante para a pessoa quando ela estiver fazendo um git log, por exemplo, para ver as mudanças que aconteceram no kernel. Logo na primeira palavrinha do commit, ela já vai ter uma noção
de qual subsistema está sendo alterado. Então, como eu já falei, a mesma coisa de uma descrição bem escrita é uma descrição fácil de entender. Elas vão precisar funcionar nos sistemas nas arquiteturas e nos sistemas que o Linux diz que você por exemplo, ARM ou x86, essas coisas. Você precisa mandar ela. Quando você vai mandar um e-mail, em geral, é bom você mandar para o endereço correto. Então, esses são os requerimentos. E aqui um requerimento de hacker, porque o pessoal do Linux provavelmente lê os e-mails deles num terminal, é que você mande um e-mail sem HTML, apenas com um texto plano, simplesmente texto. E aí uma coisa importante é que você precisa dizer quando você contribui que aquela mudança, os direitos daquela mudança pertencem a você, porque existem pessoas, por exemplo, que trabalham e que no contrato delas está escrito que todo o código que ela escrever pertence à empresa pela qual ela foi contratada. E aí, nesse caso, o projeto Linux para evitar ser processado, assim, do tipo, uma pessoa que eu contratei está contribuindo para o Linux e a gente tinha um contrato que ela não podia fazer isso porque todo o código pertence a mim. Para evitar isso, toda vez que você faz uma contribuição para o Linux, você assina o seu nome dizendo esse código pertence a mim. E é isso que significa essa palavrinha aqui, signed off by. Ela basicamente indica que o código pertence a você. E quando um mantenedor receber isso, ele vai indicar que ele revisou o seu código. Além dessas duas palavrinhas aqui, o signed off by, que o código pertence a mim, e o revisado por, a gente tem outras palavrinhas importantes, mas as principais que vocês vão usar mais vai ser o signed off by, e se Deus quiser, vocês vão ver os reviewed by o tempo inteiro quando os mantenedores passarem os patches de vocês para frente. Mas tem outras palavrinhas importantes, por exemplo, o code developed by, que foi alguém que desenvolveu em conjunto com você. Por exemplo, eu e o Luke, a gente estava contribuindo juntos para uma mesma coisa, e acho que nesse caso a gente poderia colocar code developed by. Quando testarem o seu commit, eles podem colocar um testado por. Esse é interessante, esse é histórico. O CC significa Carbon Copy. É a mesma coisa que você vê no seu e-mail quando você vai digitar com cópia para alguém. Eu sempre achei que significava com cópia, mas na verdade significa Carbon Copy, que é uma cópia de carbono. Então é como se você estivesse enviando o seu e-mail, uma cópia de carbono do seu e-mail para várias pessoas diferentes. Então, enfim, curiosidade aí histórica para vocês. E aí, o legal é que essas coisas que vocês estão vendo, todas essas palavrinhas aqui, o assinado por, o revisado por, testado por, quando você tiver um bug e você quiser dar crédito para a pessoa que reportou o bug, tem o reportado por. O legal é que todas essas coisas vão sendo colocadas na mensagem de commit, que é aquela mensagem que descreve a sua mudança, o seu remendo, o seu patch. Então, quando o Linus receber isso lá na frente, assim, vamos torcer para que isso aconteça. Quando o Linus receber isso lá na frente, ele vai ter todo um histórico, assim, em texto, das pessoas, assim, por onde isso passou, assim, isso passou pela mão de quem desenvolveu, de quem revisou, de quem testou. E tem até como você dar créditos para alguém que te deu uma ideia. Então, sei lá, isso aqui é simples, mas eu acho bonitinho, porque eu vou mostrar depois um exemplo de commit. Eu não consegui achar um com todas essas flags. Eu procurei, mas eu não consegui achar um com todas essas tags. Mas eu acho bonito que você tem no texto, assim, todo o espírito, assim, do open source, de colaboração e tudo mais. Eu acho maneirinho. E aí, beleza. Eu não vou me ater muito a isso, porque o, quando você manda os seus remendos, os seus patches pro kernel, tem um formato específico que você deve seguir no seu e-mail, mas o Git tem uma funcionalidade que faz isso automaticamente. Até porque o Git foi criado para facilitar a contribuição para o Linux. Então, ele tem esse tipo de funcionalidade, você não vai precisar ficar se preocupando com, tipo, meu Deus, será que tem um hífen aqui? Será que isso aqui era um underline? Ou o quê? Nossa, aqui era o quê mesmo? Então, mas resumidamente, eu acho que vale mais a pena. Eu vou mostrar um patch depois para vocês. E aí eu acho que vai dar para entender melhor o que eu tô querendo dizer. Mas o Git formata tudo para você praticamente automaticamente.
Então, não tem muito por que ficar se preocupando com a formatação. Então, bom, o, o cabeçalho do e-mail é o que vai ter. É igual um cabeçalho de carta. Nossa, gente, quando eu começo a ler esses slides em português, eu começo a esquecer como é que fala português. É o, é o recipiente e o destinatário. As pessoas que vão. A pessoa que vai receber. Não, recipient. Bom, enfim, eu esqueci. É como se fosse É o um negócio de remetente e carta. Você destinatário, né? remetente, remetente. Remetente e destinatário, exatamente. Então, no remetente, no destinatário, você vai ter no cabeçalho do e-mail, vai ter a data também. E aí depois você vai ter a sua descrição do commit, explicando o que que aquela mudança faz, o que que aquele patch faz. E aí você vai ter a sua assinatura dizendo que aquele código pertence a você e você tem todos os direitos sobre aquele código. Além disso, você tem as mudanças aqui que você. Como eu falei, às vezes o costume, né, dos mantenedores é receber as mudanças que você envia para eles e devolver algum feedback para as coisas chegarem bem redondinhas na mão do Linux. Então, geralmente você vai receber um feedback do mantenedor e aí você vai fazer uma versão 2 do seu patch, mandar de novo para ele. Ele pode dar um feedback de novo, aí você faz uma versão 3. E aí, quando você for mudando essas coisas, você adiciona isso aqui, a sua mensagem, a sua descrição, que são as mudanças desde a versão 1. E aí você coloca o que você mudou, as mudanças desde a versão 2. Enfim. De novo, isso é só para facilitar a vida da pessoa que está lendo o código do outro lado da tela. E aí, por fim, uma das coisas que eu acho mais legal é que nesse próprio e-mail, além de ter o cabeçalho, a data, a sua assinatura, o, a descrição da sua mudança, além de tudo isso, a própria mudança em si vai estar dentro do e-mail. Então, o cara pode pegar o seu e-mail e meio que aplicar o seu e-mail no kernel para fazer a mudança que você escreveu no kernel. Então, esse tipo de arquivo de texto que encoda uma mudança é um diff, que as linhas que são para adicionar vão vir com maisinho e as linhas que foram deletadas vão vir com menusinho. Eu mostro isso para vocês mais tarde. E é isso, a gente chegou ao final da apresentação dos slides, mas eu queria mostrar um pouco de como isso, de qual a aparência disso na vida real, assim, dentro de um terminal. Eu vou parar de compartilhar a tela só da apresentação e vou tentar compartilhar minha tela inteira. Me digam depois se funcionou. Beleza. Compartilhar a tela inteira, vocês devem ver um túnel em breve. Aí, show. Vocês estão conseguindo ver a tela inteira? Show, gente. Deixa isso aqui. Esconder essa paradita. Bom. Bom, agora eu estou num diretório aqui do kernel do Linux. Esse aqui é um repositório meio que feito para você testar o kernel. Então, eu vou fazer um git log aqui para vocês darem uma olhada nas tags que eu mencionei, naquelas tags que mostram qual subsistema que foi feita uma mudança. O tamanho da fonte tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. Vocês vão conseguir ler? Deixa eu ver. Deixa eu passar isso aqui para o workspace de baixo. Ok, todo mundo conseguindo ver, perfeito. Bom, quando você dá um git log aqui, você pode ver aqui as tagzinhas, por exemplo, essa aqui é uma tagzinha de documentação. Deixa eu aumentar mais a fonte, né, gente? Ninguém merece ficar vendo texto pequeno. Merge tag, blá, 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 blá. Aqui, SquashFS. Isso aqui, por exemplo, é um sistema de arquivos que é usado para aquele sistema de empacotamentos que chama Snap. É um sistema que vem no Ubuntu e é um sistema de arquivos que é comprimido, por isso que tem esse nome Squash, que significa amassar em inglês. Então, isso aqui, esse commit aqui, o commit D, não sei o que, foi um commit no kernel feito para. Foi uma mudança
nesse sistema de arquivos aqui, o Squash FS. Aqui a gente tem uma mudança no ARM64, que é uma arquitetura. Tem alguém que não está conseguindo ver a stream? O Anderson falou que não está conseguindo ver. Tá suave, tá suave. Tá interessante, gente. Eu espero que, que eu esteja, pelo menos. Bom, enfim. Então, se tá suave, tá tranquilo. Essa foi uma das melhores frases que eu já falei na minha vida. Se tá suave, tá tranquilo. Isso aqui. Eu tava procurando aqui umas tags do DRM. Como eu falei, o DRM é aquele subsistema que cuida do processamento gráfico, das GPUs e tudo mais. E aí, como o DRM é um subsistema muito, muito grande, você pode ver que as tags têm subtags, ó. Então, aqui a gente está falando do DRM, e aí dentro do DRM tem as mudanças relacionadas à AMD, e dentro disso tem as mudanças relacionadas a display. Aqui a gente tem mais uma da AMD, e depois PM, que eu não sei o que é. Aqui a gente tem DRM Radeon. E aí, o legal é que dá para você ver aquelas descrições de commit que eu falei para vocês antes, pegando esse código aqui do commit, o que as pessoas chamam de hash. Você pode pegar esse commit, esse hash do commit, e aí você pode dar um git show o hash do commit. Aí aqui você vai ver toda aquela mensagenzinha que eu falei. Então, por exemplo, aqui você tem aquela parte da mensagem do commit que é a tag, que eu já falei. Aqui você tem o autor do commit. Inclusive tem cara de brasileiro, Gustavo Silva. Pode ser brasileiro. Tem toda a cara de brasileiro. E aí aqui a gente tem a descrição da mudança dele explicando detalhadamente qual que era a contribuição dele e tudo mais. Aqui a tal do concópia, que eu falei para vocês, carbon copy. Puxa vida, aqui tem várias tagzinhas, que legal. Ok. Aqui tem o bug que ele estava mencionando. O bug que esse negócio conserta. Aqui tem o... que legal, gente. Que maneiro. Esse commit aqui eu não tinha aberto ainda. Ele fala qual que é o commit, em qual commit foi introduzido o bug que ele estava que esse commit conserta. Aqui está dizendo quem reportou o bug que ele está consertando. Aqui está falando a pessoa que testou, que nesse caso é a mesma pessoa que reportou o bug. E aqui a pessoa assinou, né? Como sempre, você tem que assinar as mudanças que você manda. E é isso aí. E aí você pode estar se perguntando, por exemplo, já que você tem que mandar um e-mail, como você faz para descobrir qual que é o endereço da pessoa e qual que é o nome do mantenedor? E para isso você pode usar um scriptzinho que chama getMaintainer. Quando você baixar toda a árvore de código-fonte do Linux, você vai ter aqui na sua página, na sua pasta, na pasta raiz, você tem uma pastazinha que significa que está escrito... Cadê o scripts? Aqui, scripts. E aí dentro dos scripts, você tem um script que chama getMaintainer.pl. É um script em Perl. É um negócio velho, mas funciona muito bem. Então, vamos ver aqui em qual arquivo. Você pode passar para esse script um arquivo, para ver se você quiser modificar um arquivo no kernel e você quer saber quem que é o mantenedor daquele arquivo, você pode colocar o caminho para esse arquivo aqui. E aí ele dá esse nome aqui, Alex Duché, talvez, Alex Duché. Então, esse cara aqui é o mantenedor desse arquivo aqui. Então, se você fizer modificações nesse arquivo, você pode mandar um e-mail para o Alex Duché. E, olha só que maneiro, você pode perceber aqui que nessa mensagem de commit, que a gente estava olhando agora há pouco, dá uma olhada nisso aqui. Signed off by Alex Duché. Considerando o @AMD e essa tag aqui em cima da AMD, eu suponho que esse cara seja a pessoa da AMD que cuida pelo menos dessa parte. Então, outra coisa legal desse scriptzinho do getMaintainer é que quando você tiver escrito a sua mudança, o seu patch, você pode passar o seu patch para ela e ele vai tentar deduzir
qual o e-mail que você deve, qual é o endereço de e-mail para o qual você deve mandar esse patch. Então, eu vou mandar aqui o meu, o Luke, diga-se de passagem. Às vezes demora um pouquinho. Eu não sei, eu não entendo nada de Perl, não sei o quão otimizada essa linguagem é, mas eu acho muito maneiro esse script. Então, pelo jeito, esse patch aqui, eu deveria mandar um e-mail pro tal do Ingo Molnar, que é um cara que trabalha na Red Hat, pelo jeito. E, enfim, é isso. E é assim que você descobre para qual endereço de e-mail que você deve mandar para cumprir aquela parte das instruções de mandar o e-mail para o endereço certo. Olha, eu acho que do que eu planejei era isso. Se vocês quiserem dar uma explorada aqui nas outras tags, por exemplo, eu posso mostrar para vocês algumas outras coisas. Exato. Como o Nicolas disse, você não manda só pro primeiro cara que aparecer pro check patch, mas, Nicolas, uma pergunta. Isso aí é o que você mandaria com o CC, o Carbon Copy? O Nicolas estava me falando que você deve mandar para a maioria da galera que aparecer aqui na resposta do do Get Maintainer. É, tipo. é, você pode. Vamos ver se eu. Pode falar, vou falar. Não, você poderia mandar pra todo mundo, assim, que. Às vezes tem umas pessoas a mais, assim, também, tipo, às vezes só tocou no arquivo, não precisaria mandar. Mas na Isso, dúvida você pode mandar pra todo mundo, assim. é o caso desse aí, ó. Que tipo, os mantenedores e reviewers vão até o Daniel. Embaixo são pessoas que mexeram no arquivo. E aí, tipo, se você vê alguém que, tá ligado? Mexeu Ah, 100% no inclusive eu arquivo. tô aparecendo aqui. Exatamente, porque Por você favor, não mexeu me no mandem arquivo. e-mails falando isso, gente. É, cara. E aí. Isso aí, tipo, uma métrica assim, tipo, você vê que alguém mexeu 100% no arquivo, tipo, com certeza essa pessoa, mesmo que não seja mantenedor, não seja escrito que é mantenedor de fato, sabe? E aí, Sim, tipo, eu sim. mandaria, tipo, pro Ingro, pro Peter, Juri, Vincent. Pra essa galera ia ter o Daniel. Daniel é brasileiro, inclusive. É... Você conhece? Já troquei uma ideia já, mas não conheço pessoalmente, não. Maneiro. E tem outro Bom, é brasileiro que tá ali, ó, que escrito é entre parênteses aqui, né? É o o reviewer, penúltimo. maintainer e tal. Opa, digo o penúltimo. O Vitor, e agora não é mais o penúltimo, mas Opa. O Vitor Irra, ele é do LK Camp, inclusive. Que Mas não sei legal. o que ele fez nesse arquivo, não. Aqui, o Vitor Irra. Isso. Então, bom, acho que uma coisa que eu não tinha mencionado antes, mas acho que vale a pena dizer, scheduler é o assunto? O que você quer dizer com isso, Luca? Perdão, acho que eu não entendi essa pergunta. A scheduler ali Ah, seria, tipo, não diria subsistema, mas é, tipo, é a área ali que se trata o patch, né? Que é o escalonador do Linux, entendi. que vai escolher qual processo vai rodar e tal. Vamos rodar de novo aquele com o negócio da Radeon. Tá vendo? O que aparece em letras maiúsculas aqui era scheduler, mas aqui já tá aparecendo outra parada. Então, é o que o Nicolas disse. Parece que a parte que aparece em maiúsculo tem mais a ver com subsistema. Ahn, bom, uma coisa importante aí é que o Linux tem umas regrinhas assim de estilo. Isso tudo está super bem documentado. Inclusive é meio engraçado assim porque tem umas piadas no meio. Eu vou procurar aqui algumas piadinhas, mas style documentation, style, Linux code style. Beleza. Esse aqui é um link que tem as direções que eles dão para o pessoal de como contribuir e como deixar o códigozinho deles parecido com o resto do projeto inteiro. Nem sempre isso é seguido, tá? Só avisando. Às vezes você vai encontrar umas aberrações no meio, mas tem um jeito de testar se o seu código tá mais ou menos aí, se ele tá obedecendo essas regras, que é esse script aqui que chama checkpatch. Opa.
checkpatch é o script que vai te falar se você seguiu ou não. Aí, tá vendo? Eu já não segui algumas. É necessário ter um espaço antes disso aqui. Enfim, ele te dá umas direções de como... Ah, tá, tem um link atualizado, perdão. Bom, enfim, esse scriptzinho aqui, o checkpatch, ele te fala se você tá seguindo as direções de estilo ou não. Inclusive, tem umas... Deixa eu pesquisar aqui, brain damage. Ó, é. Vou mandar pra vocês a piadinha que tá no meio da documentação. Na verdade, não são poucas as piadinhas. Tem bastante piadinha na documentação do Linux. Às vezes tem umas piadinhas no meio da lista de e-mail. Enfim, é um projeto bem humorado em geral. E olha, eu acho que da minha parte é isso. Eu acabei falando por quase 40 minutos. Espero que não tenha sido muito chato pra vocês. Mas eu vou parar de compartilhar a tela. Não, acho que eu não vou parar de compartilhar a tela caso alguém queira ver alguma coisa. Vocês estão com alguma dúvida, alguma questão, angústias, desabafos, alguma opinião forte, críticas, sugestões, agradecimentos, elogios? Como que tem acesso ao código mesmo? Olha, Luca, eu peguei um link que o Tony me passou e dei git clone naquele link. Agora, uma coisa que eu também queria saber é se eu quero acessar o kernel mainline, assim, o último o kernel mainline das Bora lá. 8h16 da noite de hoje, onde que eu vou, Tony? Você sabe me dizer? Esse é o repositório canônico do kernel Linux. É aqui que está o real oficial. Essa aqui é a árvore do Torvalds. Inclusive no git.kernel.org você vai encontrar muitas árvores importantes de outros mantenedores. E aí vocês vão ver que tem uma porrada de coisa aí. E a maioria é relacionada alguma árvorezinha do kernel. Então esse site aí é muito importante. E é claro que tem os mirrors, né? Então no GitHub, né, tem um mirror do... Isso, perfeito. No GitHub você vai ter uma cópia do mirror dessa parada aí, se você achar... Porque, tipo, esse kernel.org a interface dele, assim, não é tão bonitinha. Então, se você preferir navegar pelo Entendi. GitHub, você pode navegar lá. Mas é dali que vem. Tentando tampar a tela aqui pra ver se eu paro de fazer o túnel. Pronto. Bom, é isso. Deixa eu ler a pergunta do Jackson ali, então, rapidinho. E... Isso, tem uma... Pronto, agora não sai mais daqui. Beleza. Essas alterações são todas em um arquivo dentro do kernel, em módulos. Poderia falar um pouco mais sobre, Pedro? Jackson, de novo, eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta. De quais alterações você está falando e de qual arquivo? Você está perguntando sobre o patch, é isso? Ah, eu podia mostrar um Isso, patch, né? É verdade, eu fiquei de falar. Vou mostrar um exatamente. patch No então para caso, vocês. esses patches são alterações dentro do kernel em diferentes arquivos, né? É isso que eu Isso, queria saber como esses patches. exato. Um patch, ele é... Pensa no patch como se fosse uma mudança, tipo, uma contribuição atômica, que não quebra nada, e traz algo novo ou conserta alguma coisa que estava quebrada. E o legal do patch, vocês estão conseguindo enxergar isso aqui? Então, né? Então tá. Show. Então, isso aqui é um exemplo de patch. Como vocês podem ver, é um arquivo de texto, tá ligado? Se você tiver no Windows, por favor, não esteja. Mas você poderia abrir ele no bloco de notas, mas se você tiver no Linux, você pode abrir um Gedit da vida, ou um Vim, ou Nano, ou VS Code, enfim, qualquer coisa. E aí, esse é um arquivo de texto. É um arquivo de texto que ele vai ter todas as mudanças que você fez. Ele vai ter o diff, que é aquilo que eu falei da linhazinha com maisinho para indicar as linhas que vão ser adicionadas, e com menusinho para indicar as coisas que vão ser removidas. E
Enfim, esse aqui é um exemplo de patch. Tem aquele negócio que a gente estava falando sobre o cabeçalho, que tem as duas coisas que não lembrava o nome, que é o remetente e o destinatário, a data, o assunto. Isso aqui foi tudo o Git que fez sozinho. Eu fiz as minhas mudanças, rodei um comando lá, que é o git format patch, e aí o Git cuidou da parte de trabalho pesado para mim, que era essa parte de acertar a formatação e pá, essas coisas eu não fiz. Foi o próprio Git. Aí você escreve a descrição da sua mudança aqui, assina. Na verdade, quando a gente for mandar essas mudanças para o mantenedor disso aqui, o Luke, que é o meu parceiro que me ajudou a fazer isso aqui, ele vai ter que assinar também, porque ele fez parte. Então é importante que a contribuição e o nome dele estejam ali. E aí, depois de ter a sua mensagenzinha explicando a sua mudança, tem essa parte que mostra os arquivos que você alterou. Então, vamos lá. Esses aqui são os arquivos que eu alterei. Quando tiver mais, sinalzinho de mais, é porque eu mais adicionei do que removi. E aí aqui começa o diff. O diff é o que vai de fato... Ó, diff de fato. O diff é o que vai de fato modificar o código quando o mantenedor aceitar isso aqui, pegar, aplicar no Linux dele, aplicar no kernel dele, e... Quer dizer, aplicar no código-fonte do kernel dele, enfim. Quando o mantenedor pegar esse patch e aplicar no código-fonte do kernel dele, essa parte do texto aqui é o que diz para o programa que aplica o patch, que é um programa que chama patch. Quando ele der patch nesse patch, essas mudanças são as que vão acontecer. Então vai adicionar essas linhas, vai remover essas linhas aqui e tudo mais. É isso, mas eu acho que o mais legal disso aqui é que é um arquivo de texto que é legível e também é legível tanto por humanos quanto por máquinas, que eu acho que é uma solução bastante elegante. Assim, o mantenedor consegue olhar para isso e ver qual mudança você está tentando fazer com o seu código. E é isso. Eu não sei se eu expliquei bem, o Jackson. Oi? Não, explicou sim. Explicou sim Show. perfeitamente. A minha dúvida seria mais em relação a os arquivos em si que são alterados, né? São partes de um kernel específico, é o próprio makefile. Ah, os arquivos que você altera para fazer uma mudança? Isso. Não, mas já está respondido. Não, tá certinho. Tá Ah, tá. tranquilo. Não, entendi. Já Eu só ia respondeu, dizer, sim. eu só ia dizer que os arquivos que você altera é o que você precisar alterar para fazer o seu negócio funcionar. E aí no fim ele te diz o que você alterou aqui, mas Ah, não, perfeito. Não, respondeu perfeitamente. Valeu. show, show. Obrigado, Pedro. É nóis, cara. Tem mais alguém que queria saber de alguma coisa?